nos foi dada em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Obrigado, ó Pai, por esse momento de louvor. Nós agradecemos no nome de Jesus. Podeis assentar, amados irmãos. Nós temos aqui nessa noite nos visitando uma família, né? Se eu não estou enganado, vocês vieram num culto de assembleia, né? Uma sessão que nós fizemos aqui na igreja. Eu acho que o primeiro culto que eles assistiram foi uma sessão nossa. Mas que bom que conseguiram romper e voltaram. Sejam bem-vindos. Os nossos cultos aqui, família, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, onde estudamos a palavra. Depois, 10h30, culto de matutino, onde nós louvamos ao Senhor e também ouvimos da palavra. E à noite, às 18h30, culto de celebração. Estão convidados em nome de Jesus. Amados irmãos, esse é o momento do nosso culto que nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas, pela bondade do Senhor manifesta em nossas vidas. Eu quero agradecer pela viagem que fizemos essa semana. Eu fui com 2 famílias aqui da igreja, ali para as águas quentes de Caldas Novas. Então, ficamos 3 dias lá, e aonde o pastor vai, ele leva ovelha, né? Não tem jeito. Então, eu levei 2 famílias, e foi uma bênção, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor por nos dar aqueles momentos agradáveis naquele local. Os irmãos podem se expressar em relação aos agradecimentos. Amém. Cirurgia de coluna, não é isso, Adelena? Na coluna, isso. Vamos agradecer pelo Austin, pela cirurgia que ele passou, né? Procedimento cirúrgico, e está em casa recuperando a cirurgia feita na coluna. O Austin é irmão da nossa irmã Adelena. Sim, irmã Sirlene. Amém. Glória a Deus. Isso. Então, o pastor Cláudio e a nossa irmã Sirlene passaram um pouco acamados, né? Gripados, mas já estão melhores. E ela também agradece pela família que veio da Alemanha. Passou alguns dias aqui, visitando a mamãe, né, Sirlene? E retornaram. E é um presente de Deus, né? Esses momentos, e é um privilégio, com certeza. A irmã agradece, então, pela boa mão do Senhor sobre a vida dos irmãos. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor pelos livramentos do Senhor sobre nós. Celise fez uma cirurgia no joelho, está tendo uma boa recuperação. O nosso irmão Jonatas agradece por isso. Se não houver mais agradecimentos, vamos curvar as nossas faces, as nossas frontes, e vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos alcançadas. Senhor, nos faltaria tempo e palavras para expressarmos a bondade do Senhor, os feitos do Senhor sobre nós. Os dias são maus, o mundo é tenebroso, o pecado, ó Pai, nos assedia, mas nós temos no Senhor pronto livramento. Temos no Senhor sustento, amparo, conforto,
consolo, refrigério do céu. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque é isso que sentimos no nosso espírito quando clamamos Abba, Pai, quando gritamos em direção ao trono da graça dizendo: Pai, está doendo, Pai, precisamos de um socorro, Pai, precisamos de um milagre. Na nossa caminhada evangélica e na nossa experiência cristã, nós confessamos nesta noite que o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor é o nosso sustento, forte amparo, castelo forte, alto refúgio, o nosso baluarte. O Senhor, ó Pai, nos esconde debaixo de suas asas, no meio de suas penas. O Senhor zela por nós, cuida de nós. O Senhor tem amor por nós. Sentimos isso quando oramos ao Senhor, quando lemos a Tua palavra e quando experimentamos da manifestação do Teu Espírito Santo em nós. Por isso, nessa noite queremos agradecer. Agradecer ao Pai pelas viagens que tantos irmãos de nossa igreja têm feito, temos ido, temos usufruído e voltado, e nenhum mal nos alcançou. Muito obrigado, Pai. Não somente eu, mas tantos outros irmãos de nossa casa. Queremos agradecer pela cirurgia do Austin, na coluna. O Senhor o guardou, tem abençoado, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, o Senhor nosso Deus. O Senhor envia chuva sobre bons e maus, sobre toda a sua criação, sobre toda a humanidade. O Senhor é misericordioso. E mesmo na vida daqueles que não professam o seu nome, o seu amor também é derramado. E nós queremos agradecer ao Pai. Agradecer, Senhor, pela vida de Sirlene e pastor Cláudio, que passaram um pouco acamados, mas o Senhor os sustentou, e ela está aqui para testemunhar que o Senhor é bom. Agradece também, ó Pai, queremos agradecer e nos alegrarmos junto com a nossa irmã, porque a alegria dela é a nossa alegria, Senhor. A família, vindo da Alemanha, sua filha, genro, netos, dias aprazíveis, agradáveis que passaram aqui em Brasília. Muito obrigado, ó Pai, pela bondade do Senhor em conceder esta experiência, gerar na nossa irmã essa memória afetiva e dar essa alegria a ela, como matriarca da sua casa. Nós agradecemos juntamente com ela. Agradecemos também pelos livramentos do Senhor. Minha irmã Dora agradece pela boa mão do Senhor sobre a vida deles, em tudo que eles têm feito, em todos os momentos e lugares, situações pelas quais têm passado. O Senhor é fiel. Queremos agradecer também juntamente com a nossa irmã Dora e nosso irmão Júlio. Agradecemos pela cirurgia da nossa irmã Celise, que fez no seu joelho. Graças te damos, ó Pai. O Senhor tem encaminhado, direcionado, orientado, nos dado sabedoria, e nós temos percebido a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, e por isso, nesse momento, no culto de oração, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Da palavra do nosso Deus, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos. Mateus 13, momento da palavra do nosso Deus. Versículo 31 e versículo 32. Mateus 13. Diz assim a Bíblia, o texto. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Até aqui. Essa parábola do grão de mostarda que Jesus proferiu aqui é uma das menores parábolas de Jesus nos evangelhos. Elas se encontram nos evangelhos sinóticos
se encontra também em Marcos e se encontra também em Lucas, Marcos 4 e Lucas capítulo 17. São derivadas da mesma fonte. E a parábola do grão de mostarda, que compõe, ao menos esse texto aqui de Mateus 13, uma coisa que nos chama a atenção é que trata-se a respeito do reino dos céus. A ênfase desta parábola é o crescimento do reino de Deus. Quando Jesus faz essa comparação aqui, ele está dizendo que mesmo que venha a começar de modo mínimo, insignificante, pequeno, o seu crescimento é algo significativo. Mesmo que seja inexpressivo, ele vai se tornar grande e abrangente. Jesus está dizendo, o reino é assim, como esse grão de mostarda, que tem o potencial de ser sombra, vida e descanso para todos aqueles que encontram nesse evangelho a vida eterna na pessoa dele mesmo, Jesus, o que está proferindo esta parábola. O pé de mostarda ele pode chegar até 3 metros de altura, né? Impressionante. E aves fazem ninhos, né, nos seus galhos. Jesus, evidentemente, quando fala aqui da semente, ele não está falando no sentido de que simplesmente ela é pequena, mas na sua estrutura molecular. Jesus não está falando do seu tamanho, Jesus está falando da sua essência. Está dizendo, olha, o grão de mostarda é uma semente muito pequenininha, mas ela pode se tornar grande quando frutificar, quando crescer, quando germinar, quando vier a se tornar uma árvore. E mesmo que muitos nessa terra considerem o Evangelho de forma insignificante, ele é algo poderoso e transformador, que vai gerar vida e vai transformar vidas através da ministração dele, mesmo que comece de forma pequena. E é interessante que a mostarda, e eu estava vendo hoje sobre ela é usada para tempero, remédio e alimento. E os benefícios da sua semente ajudam a fortalecer a imunidade, combatem a prisão de ventre, reduz o risco de osteoporose, protege a saúde do coração e facilita a queima de gordura corporal. Essas são algumas das muitas atribuições benéficas que esse fruto, essa árvore, através da sua semente, produz. Mas eu queria trazer nessa noite para os irmãos, ao menos 2 coisas que nos impressionam quando Jesus fala sobre o grão de mostarda. A primeira é que quando Jesus fala do grão de mostarda aqui, ele está falando da resiliência, da resistência e da capacidade desta planta que se torna uma árvore florescer no meio da adversidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o grão da semente da mostarda, ele pode ser esmagado, ele pode ser queimado, mas se você plantá-lo, ele vai germinar e nascer. Olha que coisa impressionante, irmãos. Isso nos traz o fato de que a esperança que o Evangelho produz em nós nunca será suplantado por nada nesta terra, por nenhuma dificuldade, por nenhuma adversidade, por nenhum problema, por mais que venhamos a enfrentá-los, por uma situação sem resposta ou sem solução, continuaremos crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas almas e em Deus Pai como um Pai amoroso e sempre presente em nossas vidas. Apesar das adversidades, das lutas, das dificuldades, dos problemas, apesar de sermos pisados, sermos queimados, sermos difamados, perseguidos, sofrermos toda sorte de tribulação, nós ainda
iremos renascer com corpos glorificados na Nova Jerusalém Celestial. Isso trouxe alento ao meu coração. O segundo aspecto que eu fiquei impressionado é da pureza da semente. O grão de mostarda não se corrompe. Não existe nenhum cientista nessa terra que consegue fazer uma mutação transgênica nesse grão. Ele é puro. Ele não aceita contaminação, alteração, influência, mudança na sua carga genética. Eu fiquei assim, maravilhado. O grão de mostarda não se mistura, ele não aceita um corpo estranho na sua essência. E Jesus está nos ensinando nessa noite que o Evangelho precisa ser puro e ele não pode se misturar com as ideologias, com os pensamentos humanos, com os modismos, ou com a mudança de eras ou nações e povos. Ele continua sendo o mesmo Evangelho anunciado pelo Filho de Deus a partir da sua vinda encarnado como homem nessa terra, o Verbo divino, e continua sendo o mesmo Evangelho até hoje e será até a volta de Jesus Cristo. Ele é puro, perfeito, imaculado. Ele não aceita mistura, ele não aceita influência, ele não perde a sua essência e nem aceita corpo estranho. Então, essas duas características do grão de mostarda precisa falar muito ao nosso coração. A de que, apesar das aflições que ele sofra, se plantado, ele germina. Eu acho isso tremendo. E, independentemente do meio aonde ele é colocado, ele não se contamina. Isso é tremendo, irmãos. Então, eu queria trazer essas duas considerações aos irmãos nessa noite, que impressionaram o meu coração, e eu gostaria que edificasse também a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho observado que nós não estamos tendo tempo de orar, né? E eu gostaria de corrigir isso. E, para tanto, nós vamos fazer os nossos pedidos agora, nesse momento. Nós vamos orar primeiro e depois vamos fazer os nossos pedidos. Vamos fazer mais uma oração. Pai, queremos agradecer por esta parábola, por este ensinamento do nosso mestre amado Jesus, sobre a incorruptibilidade da semente do grão de mostarda e sobre a resiliência desta semente. Fala aos nossos corações essas propriedades da semente do grão de mostarda, de que, apesar de ser bem pequeno, mas quando é semeado no coração de um pecador perdido que se rende, se abre ao Evangelho, ele cresce, ele floresce, ele gera esperança, ele dá capacidade desta pessoa que recebe a Cristo, que adentra ao reino, que se torna cidadão do céu, que passa a fazer parte do aprisco do nosso sumo pastor Jesus, de se estruturar, se estabelecer, se posicionar e gerar também no seu próximo, através do seu testemunho de vida transformada por esta semente do reino, do Evangelho, também outra transformação, a ponto do reino se expandir, trazendo consolo, conforto e esperança a todos aqueles que precisam, ó Pai, de uma palavra pura, perfeita e que verdadeiramente nos reconecte com o trono da Tua graça. Por isso, que estas verdades desta palavra possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite e que possamos receber a edificação do Teu Santo Espírito, coisa que somente o Senhor pode fazer em cada coração aqui presente. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.